Boa tarde, queridos alunos. Hoje mais uma aula de língua portuguesa tem como título Norma Padrão e Variedade Linguística. Aprender sempre, nono ano. Conteúdo da aula, norma padrão e variedade linguística. O objetivo da aula, refletir sobre o conceito e a norma padrão com os seus usos. Entender a variedade linguística e seus usos no Brasil. Para começar, observe o mapa do estado de São Paulo ao lado. Depois, converse com os colegas e com o professor sobre as seguintes questões. Em qual local dessas regiões você está localizado? Você conhece alguém que mora em outras regiões? Na sua opinião, todas as pessoas que nasceram ou vivem em São Paulo falam da mesma forma? Por quê? O que é língua? Há algumas definições sobre o que é uma língua, mas, de modo geral, trata-se de um código que envolve aspectos lexicais, morfológicos, fonológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e discursivos. Ou seja, língua é o código que combina a palavra a partir de critérios específicos a fim de produzir sentido dentro de um contexto comunicativo, sendo definida como um sistema de recursos expressivos que está a serviço da interação humana. A língua portuguesa. Há milhares de línguas faladas pelo mundo, incluindo idiomas oficiais de cada país e as outras línguas existentes em cada território. No Brasil, por exemplo, há uma estimativa de que, somando línguas indígenas da imigração de sinais, crioulas e afro-brasileiras, haja um total de 250 línguas espalhadas pelo território nacional. Apesar da tamanha diversidade, o Brasil tem apenas um idioma oficial, a língua portuguesa ou português, que também é um dos idiomas oficiais de 8 países. Vamos saber quais são elas. A língua portuguesa é o idioma oficial de Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa é considerada a quarta mais falada em todo o mundo, representando cerca de 3,7% da população mundial. Presente em tantos países distintos e usada por milhões de falantes, seria impossível que ela fosse completamente uniforme sem sofrer variações, não é mesmo? Por isso, há dois conceitos fundamentais para se tratar da língua brasileira nos países: a norma padrão e a variedade linguística. O que é a norma padrão? A norma padrão é uma forma do uso da língua que é reconhecido como maior prestígio e, por isso, adotado como um modelo. Você já reparou na forma como os jornalistas de telejornais formais de audiência nacional falam? Eles costumam usar gírias e expressões conhecidas apenas em algumas regiões? Pois é, eles seguem a norma padrão da língua portuguesa, na intenção de demonstrar a formalidade e a credibilidade. E o que são variedades linguísticas? As variedades linguísticas são os diferentes usos de uma mesma língua, que apresentam variações de naturezas diversas. Apesar das diferenças entre si, as variedades linguísticas não constituem línguas diferentes, visto que permitem a compreensão mútua entre os falantes. O português brasileiro e o português europeu, falado em Portugal, por exemplo, são duas variações linguísticas da língua portuguesa. Leia os dois textos a seguir, depois respondam as questões no seu caderno. Texto 1. Filho, estou muito atrasada, por isso não fiz o café. Pega uma fruta na geladeira e come. Não esquece das tarefas e nem de colocar a roupa na máquina. Volto para fazer a comida. Beijo, mamãe. Texto 2. O soldado e o diabo.
Contam que, em outros tempos, há milhares e milhares de anos, enquanto nada existia de hoje existe, viveu em certa cidade um fidalgo, o Barão de Marcário, tão poderoso e opulente, quão orgulhoso e mau. Uma tarde, achava-se ele no seu escritório, contemplando avaramente a grande fortuna que acumulara, roubando aos pobres, às viúvas e aos órfãos, emprestando dinheiro a juros elevados, quando, de súbito, se sentiu tocado por um raio de bondade, até então jamais experimentado pelo seu coração empedernido. Lembrou-se que já estava velho e, com aquela idade, nunca fizera o menor benefício a pessoa alguma, sem ter dado jamais uma única esmola sequer. Arrependeu-se, então, do seu passado. Pimentel.